Olá, famílias! Olá, família! Esse aqui é o Família Ming, esse programa delicioso. A gente sai caminhando do coração da África, onde nasce a humanidade, e vagamos aí pelos continentes todos, pelas Américas, pela Ásia, e chegamos na Europa. Elô, olhando para esse quadro, olha, é para ficar inspirado, viu? Eu quero perguntar a você, antes de anunciar a sua profissão, a Europa é bom lugar para encontrar o amor? Também, Guto. Você sabe que durante... Não, Como é que antes você de você está? contar, deixa eu te apresentar. Estou aqui com Heloísa Renata, uma referência no mercado publicitário, no mercado da comunicação. A Elo, posso dizer até que ajudou a fundar a Associação Brasileira do Marketing Direto. Hoje está aí navegando nas mídias digitais, navegando no mercado de experiências mercadológicas. Essa é Heloísa Renata. Agora sim, Elo, bem apresentada, bem-vinda. Então, Gutão, querido, você entrega a minha idade, assim, né? Você sabe que Heloísa Renata é para os íntimos. Na verdade, o nome de guerra é Elo Santana, Heloísa Santana, né? Mas que legal esse resgate que você fez da Band lá atrás, onde a gente pôde trabalhar juntos, né? Onde eu pude ser a tua fornecedora. Na verdade, a nossa trajetória profissional é um pouco de tudo, né, Guto? Você inspirou, você orientou, você usou dos serviços da Band, Não fui tua apenas isso, Elo. colaboradora. Eu devo dizer o seguinte, eu que fui um estudante um tanto dedicado, eu já te olhava com grande admiração pelo seu trabalho, pelas coisas que você fazia. Então, na verdade, é isso o que está no meu coração, é essa memória. E eu estou aqui elogiando, lembrando esse lugar tão delicioso que é a Europa, onde você esteve algumas vezes, né? Para dizer que esse cenário lindo do lugar em que você trabalha está parecendo assim, está lembrando Paris, Elô. Que delícia, que saudade, aliás, que saudade. Ah, A gente nunca se encontrou lá, não, né? não nos encontramos, né? Mas eu sei que tem tantas memórias boas, né? Desse lugar em Tem. especial, desse lugar que é Paris, que são os países da Europa tão inspiradores, né? E deve estar Verdade. todo mundo curioso aqui pensando que série streaming você anda assistindo, Elô? Você que tem tanto acesso à comunicação, você que está tão conectada aí nas possibilidades do trabalho. Guto, assim, uma série que eu vi recentemente e que me marcou bastante foi Madame C.J. Walker. Foi incrível. Assim, diria para você que eu acho que é um pouco do que muita gente faz quando termina de ver a série, é exatamente olhar o que foi verdade, o que não foi verdade, né? O que está dentro da ficção, o que não está dentro da ficção. Mas a que está muito fresquinha em termos de série é Madame C.J. Walker. Que espetáculo, né? Que série mais linda e que fala tanto de você, né, Elô? Porque o que a gente vê ali é uma mulher negra, empreendedora, ela sofrendo um pouco com a competitividade de início, porque de início não queriam nem dar oportunidade para ela trabalhar, né? E aí Verdade. ela consegue se colocar e se coloca com grande destaque. Você se vê um pouco nessa personagem, na Madame Walker? Olha, tirando a parte do fato dela ter sido a primeira negra, né, a primeira negra na história americana, de empresária, empreendedora, milionária, na verdade esse é o rótulo, eu me enxergo com ela no aspecto da obstinação, Guto. Então, assim, ela não desistiu, né, ela não sucumbiu, mesmo com todas as adversidades, né, ela vem de uma família que a história não mostra isso, ou pelo menos eu não ficou marcado na minha memória, mas que ela vem de uma família de muitos irmãos e que ela foi a última a estar fora da escravidão. Né? Ela teve pouquíssimo acesso à educação, ela teve, acho que, nem um ano de educação,
E era uma mulher que ela tinha ali aquele poder, ela tinha aquela algo visceral, né? Obstinação, inclusive quando ela lá na frente, quando ela recebe a notícia de que ela tem um tempo curto de vida. Então, olhando depois a história, ficou muito marcado para mim. E eu acho que de alguma forma, me identifico com ela nessa força de não desistir, né? Você é capaz de lembrar um pouquinho também da sua entrada no mundo da comunicação e você se deparou um pouquinho ali com alguma resistência, algum estranhamento? Totalmente, totalmente. Hoje eu aprendo, né, com os meus colegas, os colaboradores, enfim, eu aprendo com essa juventude que vem aí e algumas situações que eu passei, como mulher, como negra, na verdade, a obstinação era tão grande lá atrás, Guto, que eu nem identificava algumas situações tóxicas, algumas situações preconceituosas, algumas situações que davam preferência ou, enfim, por outras pessoas, mas ela foi muito marcada, assim, por um lado, o destino foi muito feliz, ele já me apresentou de cara o universo da propaganda e do marketing aos 16 anos, que basicamente quando eu comecei a trabalhar, ele já me introduziu efetivamente aos 17 anos. Por outro lado, foi sempre muito pautado com resistência, com aprovação, com questionamento, com a competição, né? Mas eu tinha algo muito pautado na minha cabeça, que era produzir, que era trabalhar, que era estudar, que era conhecer muito. Me Enfim. lembro da última agência onde eu fui te visitar. Você falou desse esplendor, né, da juventude. É muito bacana ver isso hoje em dia, né? Muitas dessas lutas sociais, a afirmação da mulher negra, você lá atrás, no começo, se vendo um tanto sozinha, e hoje é mais comum, né? A gente vê no mercado da comunicação pessoas negras se colocando. Claro que falta muito espaço ainda, mas eu me lembro de você, né, dentro da agência ali. Hoje estamos todos no home office, mas você numa agência multicolorida, né, com uma mesa de bilhar no centro. Sim, Então, que bacana a gente ver esse colorido todo explodindo, né? E uma coisa que eu também tenho que extrair desse filme, que é tão importante para a mulher negra, é esse caminho dos cosméticos, dos produtos de cabelo, né, Elo? Isso também é muito legal, ver a CJ fazendo história exatamente aí, onde poderia ser até um desafio, né, para o conjunto das verdade. mulheres negras, né? É verdade. E a gente vê essa explosão, Guto. Então, assim, que legal esse resgate que você lembrou da agência que eu trabalho, e é isso mesmo. Então, a agência ela, não vou nem dizer que ela prega, mas ela estabelece, sim, né, a pluralidade, a inclusão, a diversidade, todos os ADs, todos os sufixos de ADs. Mas quando a gente olha ali, né, a história, a obstinação da Madame C.J. Walker, que inclusive ela fez questão de preservar o sobrenome do último marido, né? Muito interessante, assim, o quanto ela foi obstinada até com isso. E quando a gente olha nos dias atuais, o quanto a indústria de cosmética no Brasil ela está aberta exatamente para respeitar os diferentes tipos de cabelos para a pele negra, para a raça negra, né? Ela já lá em 1910, 17, ela já era uma visionária, né? Um Já barato, era. né? Um barato e verificar o quanto isso está realmente relacionado com a história. Uns anos atrás, eu fui a Dallas, talvez você se recorde disso, e eu fui exatamente visitar e procurar trazer para a agência no Brasil uma Uhum. marca que é a marca Salon Line, que está hoje aí no Brasil, e é uma marca de cosmético de uma família negra, quer dizer, é realmente uma história que tem muito de verdade, né? A gente olhar o desafio que a gente tem um pouquinho como a oportunidade, né? Foi bastante o que ela fez. Ela tinha aquele desafio, né? Uma vontade de mudar o cabelo, de se transformar, e ela fez disso uma grande oportunidade. É verdade, é verdade. E ela criou uma rede de relação, né? Assim, claro que a série ela mostra o protagonismo né, dela, mas ela criou uma rede de relação, né?
com as mulheres que representavam a marca dela, e ela tinha aquele dilema entre, né, mais no finalzinho da série, entre usar só a mão de obra das mulheres, das representantes, e ao mesmo tempo entrar nas grandes drogarias, farmácias, né, drogarias nos Estados Unidos. Mas sem dúvida nenhuma ela acreditava, ela tinha um ideal, sem dúvida nenhuma, mas ela realmente impulsionava, né, as pessoas, tanto que a convenção que ela fez na mansão dela, aquela cena, aquele capítulo foi muito marcante, né? Espetáculo, muito legal. E Elo, uma coisa que também é muito bacana, né? A gente ter a vida assim sendo costurada por pessoas que a gente admira. Eu sinto muito isso em você e eu tenho uma coisa para partilhar contigo sobre Madame C.J. Walker. Um dos produtores dessa série é o LeBron James, que vem da minha paixão das quadras, do que ele obtém ali como sucesso, como resultado, para patrocinar a história de uma mulher precursora como essa, né? Incrível, incrível. E aí, Gutão, protocolos e formalidades, eu também, você sabe da minha admiração por você desde a adolescência, você foi o meu mentor no meu trabalho, meu trabalho de formação na faculdade, então eu devolvo, sem dúvida nenhuma, a admiração começou antes por mim, né? Mas sim, a produção da série, ela é assim, eu vi a série mais para ver o figurino. Olha que interessante, porque eu não conhecia a história. Olha que estou declarando aqui para você algo, não conhecia a história. Um figurino então, espetacular, né? E a propaganda isso já se destaca, né? Um figurino de época maravilhoso. Exato. E aí ele vai desdobrando uma série de questões, né? Então, a obstinação e o senso de empreendedora que a Sara, né, que era o nome de batismo dela, que a Sara tinha, o fracasso nos casamentos, uma mulher que não tinha, pelos padrões de beleza da época, ela não era uma mulher aceita como uma mulher bonita, diferente da concorrente dela, da rival dela, né? E que é quando ela se vê impulsionada. Mas, assim, a série também tem dois personagens que me marcaram muito e que eu fui ler um pouquinho da história deles depois. O advogado dela, que foi um fiel, e que o advogado, eu não tenho dúvida, que se ele não tivesse ali na vida dela, talvez o sucesso não teria acontecido do jeito que aconteceu. O sogro, né? E a filha. A filha também com um recado de diversidade. Mais um. Exato. Como elas foram precursoras, né? Elas foram muito pioneiras, né? De temas Exato. que estão aí 100 anos depois. Exatamente. E que a filha, de alguma forma, ali no começo do 1900, a filha também deu aquela impulsionada para que ela virasse uma grande ativista, né? Porque a filha levantou várias bandeiras, enfim. Mas o filme mostra isso também, né? O filme não, a série mostra isso. Espetáculo. Então, você está falando... Eu não queria só deixar no recorte do empreendedorismo, né? É verdade, não é. Tem vários aspectos ali para a gente se deliciar com a série C.J. Walker. Elo, você citou essa relação, inclusive, com o marido, né? Que é uma relação conflituosa, quer dizer, num certo momento tem a parceria estabelecida, num outro momento tem também, sei lá, certas amarras se colocando. E a gente começou destacando aqui o cenário que você coloca, né? O amor presente na nossa vida. As pessoas devem estar curiosas pensando se tem uma outra série que também, ou conteúdo digital, enfim, que te tocou nesse tempo aqui da quarentena. Tem outros tantos, Guto, especificamente na quarentena, mas pegando o gancho com o que você fala do amor, né, do amor da série, da C.J. Walker, do meu fundo aqui, que eu adoro essa frase, adoro. Porque ele tem duplo sentido e tem um connect com um filme que eu vi recentemente que foi
que foi A História de um Casamento. Uau! Porque realmente o amor tem esses dois aspectos, né, Elô? O amor, eu brinco com as crianças, que é soda. Para ser delicado, o amor é Então vamos demais. editar esse. Pois é, o amor é que nem a bossa nova, porque é bom demais, mas porque também é muito desafiador, né? Histórias de um Casamento, Scarlett Johansson. Maravilhosa, maravilhosa, né? E o Adam também pleno, absoluto, né? E, na verdade, pleno, entregue ali naquele dilema do casal, né? Na trama daquela história, né? Nossa, que Então, coisa linda essa história, né? Então, em primeiro lugar, a gente embarca ali, não vamos contar tudo, mas é tão gostoso falar desse assunto. A gente embarca numa relação deliciosa, né, Elô? Uma relação muito gostosa, muito boa, muito positiva, né? você sabe que esse filme, Guto, eu demorei 3 dias para ver. Comecei a ver um pouquinho, parei. Eu comecei a ver tudo lindo, né? Então, um admirando o outro, e um diálogo, uma fotografia bonita, um jeito da câmera enquadrar os atores, um diálogo, né? Uma locução em off para falar da admiração um pelo outro, um pouco exagerado da parte dela, enfim, que lá na frente a gente vê o quanto isso se desdobra ao contrário, mas a hora que começou a entrar exatamente no momento do rachar a relação, ali para mim foi um pouco demais. Então, eu vi, acho que em 2 dias, comecei a ver assisti um pouquinho ali e depois encarei de frente, encarei o bicho de frente e vi até o final. E E como é que é esse lance de rachar a relação? O que te pegou aí? Para mim, o que mais marcou é que, como todo casamento, como toda relação, você suporta, você acende a luz e você suporta a sombra do outro, né? E inclusive o que você faz para o outro também. E tem uma cena quando eles estão assim discutindo, eu já não vou lembrar agora, mas enfim, foi um diálogo muito forte em que eles é uma catarse. Então, um literalmente fala o que sente para o outro, mas o que me marcou, porque não tem nada extraordinário nisso, né? A crise, quando você briga, você fala o que é bom e o que não é bom, mas o que me marcou é que eles tinham um tratado, né? Eles tinham um pacto de acabou o casamento, né? Eu, durante um tempo, até achei que eles iam ficar juntos no final, porque o filme induzia, e por trás induzia isso. Spoiler não conta. Mas e aí? Boa. Na catarse, o que rola? Na Catarse foi assim, foi literalmente o que não sobrou da relação, né? Pena. O que literalmente não sobrou da relação. E acho que ali tem um pouquinho o papel dos advogados também, né? Tem um... Isso que eu ia te comentar. Então, ele mostra várias coisas, né? Como qualquer filme. Então, mostra sobre a paixão, a admiração, as escolhas. Então, quem vai na frente? Ela que acabou cedendo um pouco ao marido, porque, enfim, ela como uma grande atriz. E quando eles, de fato e concreto, decidem a separação por meio dos advogados, que não precisava, porque eles tinham combinado isso lá no começo, aí o filme começa. Literalmente, né? Por quê? Porque entra numa manipulação e numa vaidade, né, jurídica ali dos advogados, que é a indústria dos advogados americana tem muito isso, e aí eles tiram o melhor e o pior dos dois, né, de cada um. E um filho no meio, né, Guto? E um filho no meio. Sofrendo também, né? E ali Sofrendo. parece realmente, e é engraçado, isso é tão forte nos Estados Unidos e por vezes acontece no Brasil também, mas a gente percebe nessas ocasiões, em filmes como esse, que é como se o advogado até ele fizesse assim um sinal dizendo perigo, você vai por esse caminho mesmo? Acho que tem esse warning ali, né?
A advogada dela, ela fala, você tem certeza? Você está disposta a E quando encarar? entra nesse caminho, E aí ela luta com ela, cria um dilema ali, porque afinal de contas o casamento tinha acabado e ela não queria aquilo, né? E aí vira o que virou, sem spoiler, né? Vira o que virou por conta ali não é da manipulação, mas do impulsionamento dos advogados, impulsionamento. que Impulsionamento faz é uma palavra linda, né? Hoje em dia, né? A gente que fala de mídias sociais e fala da construção orgânica ou o impulsionamento, é bem isso, né? Então sai um pouco o ser humano e entra, digamos, os robozinhos para fundar, entra os impulsionados e aí tudo se perde demais. Elô, que delícia falar de amor, né? Muito Então, bom, né? Sempre bom. resgatando um pouco do início e deixar que as pessoas também curtam, né? Que se joguem aí dentro desse filme Histórias de um Casamento e destacando aquele convite gostoso. Tão gostoso e os dois trabalhando com arte, né? Então isso tem um espaço para troca humana maravilhosa, né? Verdade, verdade. Muito bom. Falar de amor é sempre bom, especialmente em época de quarentena, né, Guto? Nossa, maravilhoso. Elô, falaríamos de amor ainda muito mais por essa tarde toda, mas infelizmente o nosso tempo é um pouquinho limitado. Mas, baseado no amor também, queria que você deixasse um recado. A gente sempre faz isso em Família Ming, um recado para as pessoas que estão precisando, né, de bons sentimentos. Qual um recado seu? Um recado meu, eu diria que é viver um dia de cada vez, né? Num momento em que a gente tem uma morte global anunciada e que a gente ouve de todas as formas, em todos os meios, notícias tão tristes, é viver um dia de cada vez e estar sempre conectado, sempre perto de pessoas que fazem parte da sua trajetória, né? Não importa se você tem contato diário ou não, mas se conectar, tenho certeza que esse momento ele promove também um reconnect com pessoas que fazem parte da história de cada um. E a gente precisa ser generoso nesse sentido, de fazer uma ligação, de mandar uma mensagem, de postar uma mensagem, de lembrar de alguma... E não com a nostalgia para baixo, mas de conectar, sabe? Então, essa é a minha grande Delícia te ouvir. mensagem. Confesso que eu também estava precisando ouvir isso e creio que todo mundo vai amar essa vontade de se conectar de novo. É isso, né? É É todo isso. dia se conectar, não deixar perder essa conexão. Adorei uma frase que eu ouvi recentemente que diz: ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Essa frase Ninguém não é. larga o coração de ninguém. O momento é esse, né? É isso aí, é isso aí. É um dia de cada vez, mas, sobretudo, o amor nutrindo esse um dia de cada vez. Que coisa mais linda. As religiões orientais arrumaram um jeito bem curto da gente falar isso, que é o namastê. 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 Obrigado demais, Elô. Que delícia estar contigo sempre. Um Obrigada beijo. do convite, querido. Bom te ver, bom te ouvir, tá? Beijo para Delícia. você.